Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando no livro de Romanos, no capítulo de número 11. E o título da mensagem é O Futuro de Israel. Romanos, capítulo 11. Diz o seguinte: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma? Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a lei, a eleição da graça. Vamos repetir esse versículo. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Aleluia, Pai. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e se a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude, porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Para que, se de alguma maneira posso incitar a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias
são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo o zambuzeiro, foste enxertados em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados, assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. Hino
de adoração. Ó profundidade das riquezas, também da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aleluia, Pai. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Irmãos, este capítulo 11 de Romanos, né? Fazendo essa leitura com os irmãos aqui, eu pude perceber e entender quão grande aqui se torna, né? Foi e é e continuará sendo a grandeza de Deus, né? A bondade de Deus para com todos. Eu pude ver aqui nessa leitura simples e rápida, sem estar meditando, apenas lendo, né? Como foi e é e continuará sendo grande a bondade de Deus para com todos. Nós podemos ver aqui que Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham à salvação. Agora vamos para uma rápida meditação na palavra, para que nós possamos concluir o tempo que eu tenho para colocar em um vídeo só, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? Não é ainda a meditação das referências, por enquanto só a meditação da palavra mesmo, né? Vamos aqui então, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? A palavra de Deus aqui fala o futuro de Israel, né? Quem é o Israel que a Bíblia trata de futuro aqui, né? Eu brinco muito com os irmãos quando eu estou no altar do Senhor na igreja, né? Brincadeira séria, né? Fala, esse Israel que a palavra fala, não sou eu, irmãos. O Senhor não está falando de mim, Israel, né? Quer dizer, eu estou incluso nessa palavra, né? Porque eu também pertenço ao povo de Israel, mas não diretamente a mim que chamo Israel. Porque muitas vezes na igreja tem irmãos que estão vindo aí pela primeira vez, que nunca entraram numa igreja de crente, né? Mas que conhece a gente, sabe o nome da gente, então pensa que a gente está falando da gente mesmo, de nós mesmos, né? E então eu falo isso, né? Então Deus, né? O povo de Israel, a nação eleita de Deus, né? Os escolhidos de Deus, né? Muitos se perderam durante o caminho. Ainda ontem eu falei com os irmãos meditando, dizendo que saíram do Egito, né? O povo de Israel, a nação eleita, a semente bendita de Abraão, né? Que o povo de Israel, a descendente de Abraão, né? Quando saiu, né? Quando saiu de Canaã, que foram para o Egito, né? Ou a descendência de Abraão foram para o Egito, né? Eram apenas 72 almas. O povo de Israel, a semente bendita do Senhor, os descendentes de Abraão, né, os escolhidos de Deus, eram apenas 72 almas, que são os filhos dos 12 filhos de Jacó, né? São os filhos de 12 filhos de Jacó, que são netos de Abraão, né? Aliás, são bisnetos, né? Porque Jacó não era filho de Abraão. Jacó era filho de Isaac, e Isaac filho de Abraão, né? Portanto, Jacó era neto de Abraão. A partir da terceira geração foi que o Senhor começou a apurar a semente bendita do Senhor, né? Abraão concebeu Isaac. Isaac concebeu Esaú e Jacó, né? E a partir dos filhos de Jacó foi que começou, né, as 12 colunas, as 12 tribos de Israel, melhor dizendo, né? Eram apenas 72 almas. E esse povo ficou ali no Egito,
sendo escravizado pelo rei do Egito durante 430 anos, que era plano de Deus, era projeto de Deus. E o Senhor falou isso desde o princípio, que escravizaria a sua nação eleita durante 430 anos. Depois ele retiraria eles dali e levaria para a terra prometida. Né? E assim foi. Né? O Senhor cumpriu à risca aquilo que ele tinha falado 430 anos atrás. Né? E quando esse povo de Israel saiu do Egito, até chegar a Cristo, a chegar a Jesus, foram mais 1445 anos, né? Que foi que esse povo ficou percorrendo. Aí saiu dali a nação já de Israel, já era um povo numeroso, povo grande, né? Já eram 650.552 almas, sem contar os jovens, a Bíblia fala as crianças, que é abaixo de 20, né? E as mulheres, né? E somente 2 permaneceu. Os outros se perderam tudo nesse caminho. E aqui a palavra fala no resgate desses que foram perdidos, dos que pertenciam ao povo de Israel, os israelitas. Fala no resgate deles, porque eles eram legítimos, nascido da videira verdadeira, né? Todos eles. E os zambuzeiros é os que não pertenciam a esse povo, que são os de fora, que não era descendência de Abraão. Mas a bondade de Deus para com todos aqui. Aqui o Senhor fala, né, que os galhos da videira que foram quebrados, né, foram quebrados no lugar deles, foram enxertados galhos de zambuzeiros bravos, aqueles que não eram para ser, passaram a ser. Mas que pela bondade de Deus, o Senhor é poderoso para tornar a enxertar os galhos que foram quebrados. Exatamente por causa da misericórdia. Porque se o Senhor teve misericórdia para com aqueles que não eram, aqueles que eram galhos de zambuzeiros bravos enxertados na videira, muito mais ainda para poder pegar aqueles que já eram galhos da videira e torná-los a enxertar na videira. É isso que a palavra está falando aqui, irmãos. Então prestem atenção. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Isto Paulo falando, né? Falando com todos nós, com os durantes, com os de antes, com os durante e com os depois. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares. E só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Ou seja, Deus respondendo a Elias sobre essa afirmação de Elias. Porque Elias, eu já falei também, quando ele ficou sozinho, amargurado, triste, angustiado, porque Jezabel queria matá-lo, ele se angustiou e pediu a Deus a morte, que ele não aguentava mais tanto sofrimento, né? E Deus sacudiu ele, né? Deus sacudiu ele, porque ele tinha vencido 850 falsos profetas, ele sozinho, né? Ele sozinho tinha vencido esse povo todo, né? E de repente ele se escondeu numa caverna, fugiu e escondeu por causa de uma mulher. E Deus chacoalhou ele, né? Foi quando ele clamou a Deus dizendo, né? Não viu como ela fez? Ela quem? Jezabel, né? Mataram todos os teus profetas e só eu fiquei, só restou eu, né? Senhor, mataram os teus profetas
e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhes diz a resposta divina, ou seja, a resposta de Deus: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Né? Este Baal, né, era terrível, né? E os profetas de Baal foram 450 vencidos por Elias. Ele sozinho venceu 450, mais 400 de Azer, né? E Deus mostrou para ele que ele não estava só. Além dele, né, tinha ainda mais 7.000. Ou seja, tinha muita gente. E 7.000, o número 7, irmãos, é o número de Deus, né? Essa conversa que as pessoas falam, 7 é número de mentiroso. Isso é conversa de Satanás, irmãos. Se você é crente, se você tem o hábito de falar isto e continua falando, então você nunca mais pronuncie isso na sua boca. Que a sua boca nunca mais pronuncie isso, que 7 é número de mentiroso. Porque 7 é exatamente o número de Deus, né? O povo de Deus, o povo de um modo geral, né? O povo no mundo, os descendentes de Adão, começaram exatamente a partir do filho de Adão, que recebeu o nome de Sete, né? Adão, antes de Sete, foi pai de Abel e Caim, e ambos foram mortos, né? Ambos foram mortos, né? Caim matou Abel, que era um servo bom. Caim matou Abel. E depois o próprio Deus, né, de alguma forma, né, amaldiçoou Abel. Né? Amaldiçoou Abel, a descendência de Abel não pertenceu ao povo, ao povo de Deus, em hipótese alguma. Né? Porque Caim, a descendência de Caim, Abel foi morto por Caim, por ciúme, né? Por inveja, né? E Caim, do povo de Caim, é de outro povo, é lá dos gigantes, desse povo lá que não é contado como o povo de Deus, né? Como nação, como verdadeiras criaturas de Deus, né? E daí, irmãos, o próximo filho de Adão, né, chamava Sete. A partir dessa descendência do Sete, né, que recebeu o nome de Sete, né, foi que começou então aí a povoar a terra, nascido de Sete. Então Sete simboliza o número da infinidade. Quem é que pode contar a nação eleita de Deus? O Senhor falou isso para Abraão, né? Que ele jamais conseguiria contar, né? Porque seria tão grande. É o número da infinidade. 7 é o número de Deus. 7 é conta de mentiroso, não. 7 é conta do verdadeiro Deus, né? 7 é número do verdadeiro Deus, né? Deus é que a partir do filho de Adão, que recebeu o nome de Sete, é que começou toda a população do mundo, né? Então é número verdadeiro, número da infinidade. O número 7 simboliza infinidade. 7 não é conta de mentiroso. 7 é o número de Deus. Que a sua boca nunca mais pronuncie que 7 é conta de mentiroso, tá bom, irmãos? É Satanás que que inventou essa mentira, e as pessoas pronunciam exatamente desonrando a Deus, porque não sabe nem o que está falando. Não conhece, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem entendimento, né? Não lê, se lê não entende, né? Se entende, não guarda, né? Então é simples assim, né? E aqui Deus falando, né? Senhor, Elias falou, Senhor, mataram todos os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, buscaram a minha alma, buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. E Deus é tão poderoso que novamente ele repete aqui
o número 7. Né? Reservei para mim 7.000 varões. Né? Olha o número 7 aqui outra vez, irmãos, para provar e mostrar que 7 é o número de Deus. Né? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Assim, pois também agora, neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos os alcançaram, e os outros foram endurecidos. Né? Ou seja, o povo de Israel que buscava não alcançou. Né? Não alcançou. Né? Ali os escribas, fariseus, saduceus, todos aqueles, né, que defendiam, né, o tempo todo a circuncisão. Né? E a circuncisão perdeu o seu efeito. A circuncisão cirúrgica no nosso corpo físico mortal perdeu o seu efeito. Né? Ela foi abolida pela graça, pela justiça e graça. Porque todos aqueles que, pela fé, justiça e graça, alcançam a salvação, não é mais pela lei, pela circuncisão, e sim pela fé, justiça e graça, pelo amor de Cristo derramado nos nossos corações. Né? É por isso que a salvação é pela graça e não mais pela lei. Né? Assim, pois também agora neste tempo ficou um resto, segundo a lei, a eleição da graça. Esse povo que foi eleito pela graça de Deus. Como é que é a eleição pela graça de Deus? Pela fé, né, no crer em Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus morreu na cruz do Calvário para as nossas vidas salvar. Pela fé, alcançamos a graça de Deus, pela fé e justiça. Pela fé praticamos a justiça e recebemos do Senhor a graça. Né? Andamos com fé, marchando com fé, vivendo por fé, que vem de Jesus aos nossos corações. Por isso, através da fé, nós praticamos a justiça. E pela fé e justiça, o Senhor nos dá a sua graça. Né? Essa graça benevolência, beneficente, de forma extraordinária. Né? O homem que tem a graça de Deus, ele é manso. Ele é humilde, ele é suave, ele é conciliador, né? Ele é amável, né? Como a própria palavra de Deus afirma em Isaías, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Este é Jesus. E todo aquele que é salvo por ele, recebe a sua graça. Salvo por ele como? No crer nele. Pelos escritos, você crê, né, e passa a praticar a justiça, de acordo com a palavra de Deus. Você anda segundo a palavra de Deus. E o Senhor lhe concede a sua graça. Né? E aí, dessa forma, nós somos salvos pela graça. Né? Fé, justiça e graça, que é o selo que sela o homem, né? Que sela o homem de Deus, o homem vencedor, como disse Deus para Paulo, né? A minha graça te basta. O homem que tem a graça de Deus, não lhe falta nada. Tudo ele consegue. É só pedir e perseguir e perseverar que o Senhor lhe concede, porque ele tem tudo de Deus. Ele tem a graça do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Eu Sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o meu Deus. Né? Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça.
Mas se é por graça, já não é pelas obras. E de outra maneira, a graça já não é graça. É pelas obras que vêm da graça. Abraão foi assim. As obras da fé e justiça, né, gerou a graça. Então as obras que é pela justiça, que é pela graça, né, é uma obra fiel e verdadeira, pura, santificada e eficaz, né? São obras de justiça e graça pela fé. Foi assim que Abraão foi justificado, né? As obras de Abraão foram justificadas pela fé e graça, né? Pela fé e justiça, né? As obras de Abraão foram justificadas pela fé e justiça, né? E a graça sela, né? Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. Ou seja, aquele que endurece para não ouvir a palavra de Deus, para não receber, o Senhor endurece ele mais ainda, né? Ou seja, aquele que é santo se santifique mais ainda, aquele que é sujo, que suje mais ainda, diz a santa palavra de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E a palavra afirma, né? Para que eles arrependam e eu lhes cure e os salve, né? Por isso eles foram endurecidos, para que permaneçam nesse endurecimento e receba um julgamento justo pela rejeição do Filho de Deus, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição. Ou retribuição de quê? De todo o mal que eles têm feito, da sua rejeição, da sua negação, do seu endurecimento, né? Ou seja, até o alimento lhes faz mal, diz a palavra aqui, né? E Davi diz, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço, por sua retribuição, por retribuição da sua maldade, né? Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. E eu peço mais uma vez aos irmãos, se você não é ainda inscrito, se inscreva, irmãos, para receber as notificações.